te agradeço por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em igreja. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos use conforme a tua vontade, que tudo o que seja dito aqui seja apenas a tua perfeita vontade, Senhor. Não sou eu, é o Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém. Eu quero ler com vocês uma passagem em Efésios, primeiro capítulo de Efésios. Não briguem comigo, pastor, de novo, mesma história, tal. Gente, eu vou morrer falando isso. Quando você me olhar ali no caixão, olha para mim, você vai pensar assim, ele deve estar falando isso. Estarei sim. Efésios 1, versículo 13 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude
daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que a gente pode dizer depois de ler um texto desse? Aqui está toda a história sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre nós. Sabe, gente, às vezes a gente complica tanto as coisas. Às vezes nós, pastores, nós não. Os pastores não fazem isso, só eu. Às vezes a gente dá uma decorada na realidade do Evangelho, quando tudo é muito simples. O que esse texto está dizendo aqui é que Ele, este Deus soberano, criou você. E antes da criação de tudo que a gente vê, que a gente ouve, Ele criou você com um plano. E esse plano é perfeito. E esse plano diz que Ele te criou perfeito para ser feliz e resplandecer a glória dele. O plano de Deus é que você resplandeça a glória de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe que vocêzinho, você resplandece a glória de Deus? Vamos lá, domingo de manhã, difícil. Acho que você está com um pouco de sono. Eu estou dizendo aqui que esse Deus, que é poderoso sobre tudo, sobre todo o universo, sobre tudo que existe, sobre tudo que já existiu e sobre tudo que ainda vai existir. Esse Deus fez você, planejou você e pôs um plano sobre você. Você não é um acaso. Então, o sofrimento que eventualmente você passa não é plano de Deus. Ele não tem prazer nisso. Ele te criou para ser feliz. Eu falo que o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele é absoluto. Vou dizer para você que para mim os primeiros capítulos, dá para fechar a Bíblia e falar, acabou, ele já falou tudo. Esses dias eu estava conversando com um corretor. Aliás, gente, nós já estamos vendo um espaço novo para a Igreja Essência. Tá? Nós não temos dinheiro, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E que nesses últimos 2 meses que eu tenho recuado, Senhor, não dá, ainda não dá. E Ele tem uma forma dele de me tratar, que eu amo, mas não é muito delicada. Vai. Senhor, mas então, vai. Senhor, mas vai, eu estou te mandando. Quem está te mandando? Quem é o seu Deus? Quem vai fazer? Nós crentes, eu sei que você não, né? Eu vou falar só por mim hoje, que às vezes a gente é um pouco devagar, sabe? E muitas vezes eu vejo crentes orando, Deus, quando o Senhor fizer, eu vou te dar, eu vou te devolver, vou dar o dízimo. Não é assim que funciona. Você faz pela fé. Sabe, há muitos anos atrás eu
tive uma experiência tão simples, mas que falou tanto ao meu coração, que eu carrego isso até hoje. Eu que sempre tive muito dinheiro, muitos recursos, Deus sempre me abençoou de uma maneira poderosa, mas um determinado momento que eu precisava aprender coisas que seriam mais difíceis para eu entender, o Senhor proporcionou uma fase em que eu não tinha nada, assim, perdi tudo. E um dia eu estava na igreja e um pouco triste por isso, porque a gente estava construindo uma igreja e o meu recurso acabou e eu não tinha como terminar. E no momento de oferta e dízimo, me entristeceu, porque eu que dava assim bolo de dinheiro, e naquele dia eu não tinha nada. E aí o Senhor falou, eu falei, Senhor, não tenho nada. Ele falou, põe a mão no seu bolso. E eu pus a mão, eu tinha umas moedas ali, eu nem vi, mas era pouca coisa. E o Senhor falou, esse é o seu tudo. Entrega o seu tudo. Não é sobre dinheiro. Eu faço multiplicar. E assim a gente viveu, acho que um ano, debaixo disso, do socorro de Deus. Literalmente o socorro de Deus. Literalmente o Senhor mandando recurso pontual para uma necessidade específica. Espero que você nunca passe por isso. E eu não me entristeci por isso não, pelo contrário. Foi quando eu conheci mais sobre Deus. Isso não tem a ver com a palavra, tá? Mas eu sinto que eu tenho que falar isso. Não é sobre dinheiro. Que presente eu posso dar para alguém que tem tudo? Não sei se você já passou por uma situação onde você vai comprar um presente de aniversário, mas essa pessoa que você vai dar o presente é milionário. Aí você coça a cabeça e fala, o que eu vou comprar? Que esse cara já não tem. Tipo o Eduzão ali, ó. Vai comprar um presente pro Edu. Vai fazer. Por isso que eu não dou presente para você, Edu. Você é milionário, então... Vamos lá. Nós estamos, como o pastor Will falou, no ano da colheita. Essa palavra o Senhor nos deu em dezembro do ano passado. E o ano está acabando. Faltam 60 dias para acabar o ano. Muitas pessoas aqui, que estão aqui hoje, agora, foram tão abençoadas esse ano como nunca foram antes. Se você ouvisse parte dos testemunhos que eu recebo, pastor, você não está entendendo, pastor. Você não está entendendo, pastor. Eu não tinha esperado nada nisso. E ele fez, e ele fez. Amém. Aliás, essa é uma cultura dessa igreja. No último culto do ano, a gente tem um tempo de testemunhos. Gente, não cabe em um culto tantos testemunhos que o Senhor tem feito entre nós. Amém? Mas sabe, gente, eu costumo dizer, né, que 60 dias, algumas pessoas podem até ter desistido já de esperar. Mas em 6 dias esse Deus criou todo o universo. O que ele precisa a mais do que 6 dias para mudar a sua história? Mas sabe o que é mais incrível? Que nesse texto que a gente leu,
ele não está falando sobre recurso financeiro. Mas ele está falando de um homem que ele criou, perfeito. E perfeito é quem você é, em Jesus. Porque o maligno, como você bem sabe, distorceu a natureza humana. Colocou um defeito lá. Mas aí Jesus vem e faz voltar ao plano original. Simples assim, pastor? Simples assim. Qualquer coisa que eu falar aqui, além disso, é conversa minha. Porque é simples assim. Deus te criou perfeito para refletir a glória dele. E Jesus, esse nosso Jesus, nos oferece isso, a volta ao homem perfeito, ao modelo perfeito, ao plano perfeito. Então, o que eu tiro disso? Sofrimento não é plano de Deus para a nossa vida. Você entende isso? Então você lê o começo lá de Gênesis, aonde você viu ali sofrimento? Quando Deus criou isso, criou isso, criou isso, criou isso e criou o homem. E ainda viu que o homem não ia se resolver muito bem, criou a mulher. Fechou? Aonde você viu o sofrimento nisso? Então, isso não está na conta de Deus. Então, eu não aceito isso. Então, eu prefiro ler esse texto e mergulhar nesse texto e fazer desse texto a minha realidade em Jesus. Porque esse texto lindo e maravilhoso só é possível em Jesus. Jesus aqui é o plano, é o pano de fundo. Jesus aqui assegura este lugar aqui, para mim e para você. Pastor, tá bom, tá enrolado, não estou entendendo lufas. O melhor que você pode colher de Deus é essa realidade aqui. Porque quando você está vivendo nesta realidade aqui, você tem tudo. As coisas passam a ser as coisas. E Ele passa a ser o centro da sua vida. E nada pode te tirar desse lugar quando isso está construído e consolidado dentro de você. A maior plenitude que você pode viver é também a maior e melhor colheita que você pode ter na sua vida. Eu não tenho nada contra dinheiro, tá? Absolutamente nada. Aliás, eu já tive muito. Mas eu vou te dizer que a paz, a alegria e um coração explodindo de esperança que eu tenho hoje, eu nunca tive antes na minha vida. Poderia ter tido essa paz e esse coração explodindo de esperança com muito dinheiro no banco? Poderia, sem problema nenhum. Mas o papai, no meu caso, preferiu que eu trilhasse um outro caminho. Não é o seu caso. O Senhor, sim, vai te abençoar, como tem abençoado a muitos aqui. A todos os testemunhos que nós temos ouvido aqui. Toda semana nós recebemos testemunhos. E eu me alegro com isso. Mas o maior testemunho é, pastor, desde que eu pus o pé pela primeira vez na Igreja Essência, eu comecei a provar de uma paz que eu nem sabia que existia, pastor.
Agora eu pergunto para você, qual o dinheiro que compra isso? Qual o sucesso que compra isso? Qual posição social que compra isso? O teu sorriso, o teu sono, a tua alegria por onde você passa, é plano de Deus. Ele te fez para isso. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Pastor, mas Jesus não disse que nós teríamos aflições? Então, porque o maligno veio, né? O maligno veio. E ele habita aqui também. Mas maior é o nosso Deus. E é nele que nós estamos firmados. É em Jesus que nós encontramos sustento para ir mais adiante. É em Jesus que a nossa fé é ativada, é renovada dia após dia. Mas a colheita só é efetiva quando nós estamos alinhados com o céu. Não se engane. Nós não somos perfeitos sem Jesus. Nós não somos santos e irrepreensíveis sem Jesus. Isso precisa ficar claro. Porque, como esse pastor aqui fala muito isso, talvez alguns entendam ao seu bel prazer que o negócio é bagunçado. Entreguei minha vida para Jesus, eu continuo vivendo como eu vivia antes. Ou mudei algumas coisinhas, outras eu estou guardando ali. E eu só estou aguardando Deus me abençoar. Existe sim misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus te livra de receber uma correção que você merecia. Mas isso é prerrogativa dele. Não é você fazer o que você quer, do jeito que você quer, sem compromisso com esse reino, que a misericórdia de Deus vai te cobrir o tempo todo. A palavra de Deus diz que o pecado gera consequência. Existe um perdão do pecado, mas existe consequência do pecado. Pastor, então eu tenho que estar juntinho com o Senhor? Juntinho com o Senhor. Não se engane. Você quer colheita? Debaixo das verdades desse reino. Você quer ter vida plena em Deus? Se acerta. Faz o certo. Não acha que é fazer o que você pensa sobre você. Mas todo mundo faz. Mas o meu Deus é bom. Nosso Deus é bom, mas é justiça também. E eu não gosto de falar muito sobre isso, mas o mais complicado é que não existe só eu e Deus. Existe uma terceira pessoa que quer me destruir o tempo todo. Mateus 5:48. O Senhor Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pastor, aí complicou, hein? Porque você vive falando que a gente é perfeito, santo e irrepreensível.
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A perfeição que nós estamos falando não é o que você pensa ao seu respeito, é o que Ele pensa ao seu respeito. E sabe, gente, isso não é um convite para a gente fazer tudo com perfeição. É um convite para a gente entender melhor o plano de Deus e segui-lo. Não é sobre o padrão humano, é sobre o padrão dos céus. Não adianta você pensar na perfeição aqui da terra. Tem lugares que pregam excelência. Não tenho nada contra excelência, acho bacana, acho legal. Mas Deus não está interessado na excelência humana. Deus está interessado no padrão dos céus que Ele criou. Sabe, há muito tempo atrás, um pouco antes desse momento aí que eu falei para você de contar moedinha, já contei muita moedinha, eu e aquela menina ali. Eu vou dizer para vocês que eu estava extremamente cansado. E cheguei a pensar em desistir. Mas aí eu fiz um trato comigo mesmo. Eu decido radicalizar. Ou o Evangelho é verdade na minha vida, ou eu paro por aqui. E aí, como isso não era só discurso, aí eu mergulhei no Evangelho. E aí eu fiz a minha vida ser construída dentro do Evangelho. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu aprendi coisas preciosas. Eu aprendi que não dependia de Deus, dependia de mim. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, a graça dele está estendida sobre nós. Ótimo. Mas eu tinha a minha parte. Eu tinha que alinhar a minha vida pelo plano dele, não pelo meu. Não tem jeitinho. Não tem mais ou menos. Ou é ele em tudo, ou eu estou me enganando. Esse alinhamento com os céus me coloca num lugar de justiça, de clamar por justiça. Clamo sim por misericórdia, mas clamo também por justiça de Deus. Porque quando eu caminho em justiça, em retidão, eu estou nesse lugar. E aí eu posso clamar: Senhor, guarda os meus filhos. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda os meus negócios. E quando o inimigo se levanta contra mim, contra a minha vida, contra os meus negócios, eu entendi a autoridade e poder no nome de Jesus e eu me posiciono. E eu enfrento a investida do maligno. É para isso que serve. Essa talvez fosse
uma das maiores dificuldades de Jesus aqui na terra era fazer os discípulos se moverem no poder e na autoridade do nome dele, que ele já tinha disponibilizado para eles. Não adianta você ter algo se você não usa. Eu acho que tem momentos em onde a gente tem que se perguntar: onde o maligno está nos prendendo? O que eu não consegui ainda me livrar? O que eu ainda estou carregando, que não é a vontade de Deus, que não é plano de Deus? Sabe, gente, às vezes sempre, né, pastor? A gente tem que olhar para dentro da gente. Porque a gente é muito rápido para pôr tudo na conta do maligno, ou para achar que Deus não está olhando para a gente. Para a gente colher, a gente tem que lavrar. A gente tem que arar a terra, que é o nosso coração. A gente tem que preparar a terra para receber a colheita. Entende isso? Ah, mas eu acho que Deus vai fazer, Deus é bonzinho. 1 Coríntios, versículo 9. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. A Bíblia dá todas as dicas para a gente. Como que eu vou colher sem lavrar a terra? Sem me alinhar com Deus, sem cumprir a vontade dEle para a minha vida. Eu venho aqui todo domingo e é pregada a palavra de Deus. O que eu faço com isso? Se eu não mudo a minha vida? Se eu fico esperando apenas num Deus bonzinho, mas eu esqueço que o que Ele quer é transformar o meu coração. Ele criou o homem perfeito. E Ele quer que você volte para esse lugar de homem perfeito em Jesus. É só isso. É só isso. Deus não é um resolvedor de problemas. Jesus não é um pagador de boletos. Jesus é transformação. E Ele olha para você e olha para mim e fala: então, eu sou o modelo. Só me seguir. Mas Senhor, não, só me segue. Mas eu tenho que ser bom nisso e bom naquilo, que o pastor falou, que eu tenho que conquistar a montanha. Só me segue. Eu já conquistei. Tudo que você precisa, eu já conquistei. E está disponível para você. E os crentes ficam lançando peso sobre eles. Carga, mais carga, mais carga, mais carga. Essa semana, eu ia falar, acabei mudando. Eu estava com um corretor que está vendo um espaço para a gente, e aí ele é cristão. E aí ele, na fala dele, não, e tal, não. Porque nós somos pecadores e tal, não sei o que, tal. E como eu gosto de fazer, deixei ele falar. A hora que ele parou, ficou em silêncio, olhando para mim. Falei: irmão, você não vai se ofender com o que eu vou falar para você. Pode falar, pastor. Eu não estou aí nesse lugar que você está falando aí. Eu não sou esse pecador aí. Como, pastor? A palavra de Deus diz
palavra de Deus diz que nós éramos antes de sermos alcançados por Jesus. Aí ele ficou olhando para mim, acho que ele ficou pensando naquilo, e eu parei de falar, e ele olhando para mim. Falei, pastor, você tem razão. Falei, não sou eu que tenho razão, é o que está na Bíblia, aquela que você tem, que você usa, que você lê, pode ler lá. E a palavra que eu recomendei que ele lesse era exatamente essa que eu li aqui para nós. Então, a gente ajuda o maligno a pôr peso sobre nós. E a gente carrega peso que a gente não sabe nem por quê. Quando ele já levou na cruz. Parece que eu tenho prazer em, pagar penitência. Quando ele já fez tudo. E eu olho para ele. E ele está olhando para mim sempre com um sorriso e de braços abertos. Esse é Jesus. Esse é aquele que vai fazer chover sobre nós a colheita perfeita. Pastor, eu preciso falar uma coisa para você. Ao longo da sua vida, você construiu um edifício de honra, de reputação. E Satanás por 2 vezes tentou destruir isso. Mas o Senhor te diz que esse edifício continua firme e em pé diante dele. E quantas vezes ele tentar destruir isso, ele vai cair por terra. Não importa o tamanho da investida. Não importa aquele momento que eu sei que a gente pensa assim, não, mas dessa vez está difícil. Dessa vez parece que eu estou meio de mãos atadas, porque não depende de mim. Depende da sua história. Depende de tudo que você construiu em Deus ao longo da sua vida. Isso é um legado. Isso Satanás não pode sequer arranhar. Esse edifício continua em pé, firme e forte em Deus. E assim vai continuar. Viu? E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Amém? Sabe, gente, a gente faz uma ceia aqui, pastor Dani, é um pouquinho complicado, né? A ceia do pastor Dani demora pra caramba, né, pastor? É que eu penso assim, esse é o clímax. A ceia é o clímax. Não pode ser assim, vamos lá, tomamos, comemos. Para mim, a ceia é aquele momento em que eu entendo o meu lugar em Jesus. E aí eu tenho que fazer da ceia todo dia na minha vida. Tem que ser uma ceia. Todo dia tem que ser uma ceia. Porque ceia é Ele me lembrando quem eu sou nele. É Ele me lembrando do sacrifício dele. É Ele me lembrando que Ele estendeu honra sobre mim pela misericórdia e pela graça dele. A colheita nada mais é do que produto disso. Se alinha com os céus. Firma o seu compromisso com as verdades dos céus.
Descansa o seu coração nele. E você vai ver se você não vai colher. É muito simples. É muito simples. Agora, você precisa entender que ele nos leva por estações na nossa vida, durante a nossa história. Sabe assim? Verão, primavera, inverno, outono. E a gente precisa entender que cada estação das nossas vidas requer atitudes diferentes. Estava falando esses dias com a Naninha. E às vezes, desculpa, Naninha, que às vezes eu sou meio atrapalhado. Mas aí eu falei para ela, então, aí chega o inverno, aí você tá frio, você bota aquela roupa, se protege, roupa quentinha, casacão. Aí chega a primavera, você não percebeu que era um tempo de transição. E aí chega o inverno, o verão. E aí você está com um casacão. Por quê? Porque você não percebeu o que Deus estava proporcionando na sua vida. O inverno é ruim? Não. A primavera é ruim? Não. O verão é ruim? Não. O que é ruim é quando eu não entendo esse movimento dos céus na minha vida. E eu não transiciono junto com isso. E aí eu vou para o verão usando um casaco de pele, cozinhando. Eu vou desfrutar do verão? O que o Senhor está nos dizendo? Se prepara. Se prepara. Quem ainda não começou a colher, se prepara. Mas como você se prepara? Sua mente é em Jesus. Porque o inimigo vai falar, não é para você, não, você já tentou, essa história você já ouviu, é tudo de novo a mesma coisa. E o Senhor está te falando, corrige isso. Alinha isso. O Senhor já nos deu a terra, a semente, a ordem para plantar, o plano de como fazer, a coragem para crer e a força para fazer. O que mais a gente precisa? A colheita é certa quando você planta nele. É simples assim. Plantar nele é rendição, é abrir mão de coisas. É entender que algumas coisas você vai ter que deixar para trás. Porque não tem mais a ver com você. Você é nova criatura em Jesus. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E você está pronto para arar essa terra, lançar semente
e crê que ela vai brotar e você vai colher no tempo certo, porque essa é a vontade dele, ele te fez para isso. Nós começamos falando isso. Ele te fez não para sofrer, ele te fez para ser feliz. Como que você, é simples pensar, como que você pode espelhar a glória de Deus se você está triste, se você está carrancudo? Como que você resplandece a glória de Deus? Então, não aceite a dor. Ainda que Deus esteja usando isso para te tratar em alguma área, não aceite a dor. Não aceite a tristeza. Não aceite o sofrimento por si só. Porque esse lugar não é o seu fim. Pode ser uma temporada, mas não é o seu fim. Não é o fim da sua história. A sua história é plenitude. Ele te fez para viver a plenitude nele. Há um convite posto para nós aqui nessa manhã. Feche seus olhos aí. Lá atrás, eu senti que eu tinha que radicalizar com Jesus. O convite de Jesus para nós essa manhã. Tem alguém aqui que sente que precisa entrar nesse lugar de radicalizar com Jesus, de ir a fundo com Jesus, de escolher se submeter a Ele em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Isso não é sobre salvação. Eu creio que você é salvo. Eu creio que você entregou sua vida para Jesus. Mas tem algo a mais. Eu quero viver tudo isso em Jesus. Pastor, eu entendi Efésios 1. Eu entendi o que eu fui feito para ser. E eu decido, nessa manhã, assumir esse lugar radical diante desse Jesus. Se você sente isso, não é pelo meu apelo, não. Volto a dizer, isso não é um apelo de conversão. Você é salvo, sim, e glória a Deus por isso. Isso é um convite para aqueles que querem radicalizar com Jesus. Se você sente que esse convite é para você nessa manhã, eu vou te convidar a ficar de pé. Todo mundo de olhos fechados. Isso não é um momento de curiosidade. Eu espero que você esteja muito consciente do que você está fazendo.
Você está assumindo um compromisso diante dele. Esquece esse lugar, esquece essa igreja. É entre você e Jesus. É entre você e os céus. Esse é um momento de um convite, onde Jesus está te dizendo: eu não te obrigo a nada. Mas se você decidir radicalizar comigo, eu vou te levar para um lugar de plenitude que você nem imaginou que existisse. Eu quero cuidar da sua vida. Eu quero pôr em prática o meu plano perfeito para a sua vida. Esse é o convite que está posto essa manhã. E eu vou orar por você. Senhor Jesus, o Senhor que está aqui, porque a sua palavra nos garante isso. O Senhor está vendo cada filho e filha. Que profeticamente decide assumir uma posição radical contigo, Senhor. Com uma atitude de fé, de disposição. Resolve colocar a vida, os sonhos, os prazeres, tudo nas tuas mãos, Jesus. Esses são aqueles que te falam agora, Senhor. Não mais eu. Não mais eu. É o Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, honra a fé dos teus filhos. E os leve para essa jornada maravilhosa, Senhor. Quer viver contigo, Senhor. Uma vida radical, onde o mundo não faz mais parte. Onde o Senhor nos ensina a estar no mundo, mas não vivermos o mundo. Onde o teu evangelho é a nossa razão. Onde o teu cuidado é a água que bebemos todos os dias. Senhor Jesus, o Senhor está olhando os teus filhos, esses que assumiram uma posição. Que o Senhor os surpreenda, como o Senhor gosta de fazer com os teus filhos. O Senhor é um Deus de surpresa. Ajude o Senhor a entender a profundidade, como nós lemos nesse trecho da tua palavra. Que o Senhor os ajude a enxergar, Senhor, aquilo que o inimigo tenta esconder deles o tempo todo. Aquilo que a religião tentou roubar deles durante muito tempo.
Ah, Espírito Santo. Agora eu clamo a Ti, Espírito Santo. Eu clamo que o Senhor cele esse momento na vida dos Teus filhos. Que esta verdade, Senhor, seja cravada no coração deles. Que os corações deles sejam marcados hoje com o Teu fogo, Senhor. Papai, Deus Pai, eles vão precisar de uma revelação maior do Teu amor para sobre eles, Senhor. Por isso eu te peço, papai, o Senhor que ama a cada um deles, que deu o seu Filho para morrer por eles, o Senhor que é Deus e soberano, eles precisam agora, Senhor. Eles precisam agora, Senhor, ser inundados pelo Teu amor, como nunca eles foram antes, Senhor. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. Visita os Teus filhos com o Teu amor agora, Deus. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. Afogue-os no Teu amor, Deus. Afogue-os no Teu amor, Deus. Mostre a eles, Senhor. Mostre a eles, Senhor, quem eles são em Ti, Senhor. Agora eu te peço, Deus. Agora eu te peço, Deus. Inunda esse lugar, Senhor, com o Teu amor. Agora, Deus. Agora, Deus. Vem mais, 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 Deus. Aqui tem alguns corações feridos, Deus. Aqui tem alguns corações que ainda que Te conheçam, Senhor, mas estão num momento estreito de desesperança, Senhor. Estão magoados, Senhor, pelas investidas do maligno, Senhor. Vem Deus, vem Deus, vem mais Deus, vem mais Deus. Vem mais Deus. Inunda esses corações com o Teu amor, Senhor. Com o Teu amor, Senhor, que gera esperança num Deus que tudo pode e quer fazer em favor dos Seus filhos, Deus. Não precisamos de nada mais, Senhor. Nada mais do que o Teu amor, Senhor. Ora machori andarabashe, machori andarabas. Chora mamandarabashe, machori andarabas. Nesse mesmo espírito, eu quero te convidar a se assentar. Continue em oração. Nós já vamos entrar no nosso momento de ceia. Mas continue aí em oração. Deus está curando feridas aqui essa manhã. Deus está curando feridas aqui essa manhã. Corações feridos. Corações feridos. Assim como naquele momento histórico onde o Senhor ordenou que os discípulos preparassem
o lugar para cear com eles. Nada mudou. O mesmo Jesus mandou preparar um lugar para nós cearmos com Ele agora. Peça ao Espírito Santo de Deus para te trazer essa revelação agora. Porque esse é o teu lugar de direito. E quem te dá esse direito é Ele. É Ele. É Jesus que te dá esse direito de se assentar com Ele. Existe uma mesa posta. Pode procurar aí. Você vai encontrar uma cadeira com o teu nome. Porque o convite dele é pessoal. Ele sabe quem você é. Ele te chama pelo seu nome. Não é sobre multidões. Nunca foi. Não é sobre igrejas lotadas. É sobre você. Que tem o seu lugar com Ele. A palavra de Deus diz: examine-se o homem. Esse é um momento em que você olha para dentro de você. Não para entender se você pode ou não participar. Por Ele, você pode participar. Mas o que Ele diz é: examine-se o homem. Vê se encontra alguma coisa que está em desacordo com o plano perfeito dele para a sua vida. Renuncia a isso. Simples assim, aí no seu coração. Renuncia a isso. Só Ele e você sabem disso. Renuncia a isso. Isso não vai te impedir de se assentar à mesa com Ele. Porque você renunciou a isso. Você colocou isso aos pés da cruz. E isso te libertou. Senhor Jesus, nós consagramos esses elementos a Ti, Senhor, que a partir de agora, de um simples frasco,